Pessoal, vocês viram que foi proibido agora o uso do celular nas escolas, o que eu particularmente acho certíssimo, porque a gente precisa que as crianças e os adolescentes foquem ali naquele momento, na educação, no aprendizado, estejam ali de corpo e alma e não simplesmente de corpo, tá? Então isso, e o convívio também social, tudo mais. Mas eu quero fazer um paralelo disso sobre a realidade que a gente vive nas empresas também, porque eu acho que um dos dilemas, um dos desafios que o líder vive hoje também envolve o uso do celular, né? Porque você tem, no fim das contas, duas opções. Ou você vira aquele líder chato, mala, que fica tendo que proibir, bloqueia YouTube do computador, bloqueia, proíbe celular, faz isso, faz aquilo, não pode, papapá, e fica aquele desgaste desnecessário. Ou você também tem, principalmente a nova geração, os mais jovens, excessivamente exagerando no uso do celular. Então a pessoa não se concentra na tarefa, por exemplo, porque toda hora ela quer colocar um vídeo no YouTube para ela ouvir e ficar vendo enquanto ela faz a tarefa. Com isso ela desconcentra. Ou então ela fica vendo, entrando no Instagram, no TikTok enquanto ela está fazendo uma tarefa. Então é um desafio muito grande hoje para as lideranças essa equação entre não ser um modelo muito antiquado, de ter que proibir tudo, ter que cobrar tudo e etc., mas ao mesmo tempo ter que lidar com essa realidade em que as pessoas muitas vezes, principalmente os mais jovens, abusam do uso do celular e abusam dessa dispersão. Com isso não conseguem se concentrar, erram mais e etc. Não estão ali de corpo e alma. Então esse é um desafio muito grande que os líderes vivem hoje e não é fácil de resolver, viu, pessoal? Por isso que eu gosto de cobrar sempre dos liderados o item de responsabilidade, porque eu falo sempre com as pessoas que para que elas tenham liberdade, elas precisam ter responsabilidade. A liberdade, ela exige mais responsabilidade. A gente acha que é o contrário às vezes, né? Que quando você está muito reprimido, com regras muito duras, você precisa de muita responsabilidade. Mas não, eu enxergo exatamente o contrário. Se eu te dou liberdade, eu exijo responsabilidade. Nós vemos isso em países em que liberam mais as coisas, né? Tem menos burocracia, então tem mais liberdade, mas ao mesmo tempo, se você errar, por exemplo, se você cometer um crime, eles são muito duros na responsabilização, ou seja, eu te dou liberdade, mas você tem de saber usar essa liberdade. Então eu acho que isso é muito importante, trabalharmos com o nosso time a responsabilidade, deixando muito claro, nessa equipe eu dou liberdade, mas eu exijo responsabilidade. Então trabalhem isso para poder lidar com esse tema tão sensível e delicado que é o excesso de rede social, de celular, etc. no ambiente de trabalho.